Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra conversar com vocês sobre o meu primeiro estágio, meu primeiro dia de estágio, como que foi essa experiência, como eu lidei com esse novo universo, né, que a gente tava entrando. E assim, o meu primeiro estágio foi bem no começo da faculdade, no quarto semestre. Eu sei que tem gente que tem estágio um pouquinho antes, que vocês comentam e tudo. E assim, nesse semestre, no quarto semestre, eu tive duas cadeiras de estágio. A primeira cadeira foi Conhecimentos e Métodos de Enfermagem, se não me engano era esse o nome, eu era maior do que isso. Eu só sei que no fundo a gente não falava o nome da disciplina, a gente só dizia que era a disciplina da professora tal. Não vou citar nomes, mas a gente só chamava, vai ter prova da disciplina da fulana. Eu vou fazer o trabalho da disciplina da fulana. Sempre a gente dizia isso, nunca falava o nome da disciplina porque realmente era muito grande. E assim, gente, nesse mesmo semestre eu tive também o estágio na comunidade, que eu fui pro Conjunto Palmeiras. Eu já contei pra vocês como que foi, mais ou menos. Eu vou dar uma lapidada nesse vídeo, porque eu acho que muita gente pode chegar por ele e acaba que não sabe, né, o que aconteceu. Mas foi o meu primeiro contato com o posto de saúde, com a comunidade, e eu posso dizer que foi uma experiência um pouco traumática, porque a gente viu concretizar tudo aquilo que a gente ouvia falar. Que a comunidade era perigosa, que era perigoso andar nas ruas, que era um trabalho muito melindroso, que você tinha que lidar muito com pessoas diferentes, assim, que não era só aquela calmaria que a gente imaginava que seria um posto de saúde. Então, assim, foi tudo muito traumatizante esse meu primeiro estágio, tanto é que eu criei meio que um medo, um abuso, um receio a fazer, a trabalhar, na verdade, na atenção básica. Tipo assim, eu sempre falava, eu não quero, a única coisa que eu não quero trabalhar é posto de saúde, eu não quero, não quero, não quero. Até que eu fui pro meu 9º semestre da faculdade, que é o estágio supervisionado no posto de saúde, que aí eu passei 4 meses trabalhando 4 dias na semana, acompanhando rotina mesmo. E aí eu vi que tudo aquilo que eu imaginava não era bem assim. Claro, existem também a questão de insegurança, a questão de perigos ali iminentes, mas existe também um lado positivo que eu não conseguia visualizar naquele meu primeiro estágio. E eu consegui visualizar depois, e hoje em dia é o meu grande amor, é uma profissão que eu quero muito seguir. E assim, espero que o prefeito faça, né, concurso, porque precisamos. Mas então, vamos voltar pro estágio da cadeira da fulana. Que assim, gente, tinham diversos locais e eu acabei pegando um abrigo pra crianças. E aí, de início, eu fiquei tipo, nossa, Um abrigo pra criança, o que é que eu vou fazer lá? só que dentro do abrigo pra crianças tinha uma ala de crianças especiais. Crianças com diversas patologias, que aí a gente tinha que pegar um paciente. No caso, a gente não ia pegar as crianças saudáveis, porque senão não ia ter o que estudar naquele momento. Então, como tinha essa ala de crianças com patologias, crianças doentinhas, a gente tinha que pegar uma desses pacientes para estar fazendo evolução diária e tudo mais. Então a gente foi pra essa parte e assim, foi um grande aprendizado, foi meu primeiro contato com realmente pacientes. A minha paciente, tipo assim, eu tenho ela na minha cabeça até hoje, tipo, eu lembro demais dela. Ela tinha paralisia cerebral e a história de vida dela é uma coisa assim que você fica tipo, meu Deus, como pode existir pessoas assim? Porque lá existe, né, toda criança que tá lá dentro existe o histórico, né, de como ela chegou lá, de onde ela nasceu, nome de pai, de mãe, como foi que aconteceu todo esse trajeto dela até lá. Tem crianças que foram deixadas pelos pais lá mesmo, te entregue, mas tem criança que ninguém sabe nem nome de pai, nem nome de mãe, sabe nem de onde veio. Então, no caso, a minha paciente, ela nasceu, tipo assim, ela morava... Não, a mãe dela trabalhava numa casa de família, e aí a mãe dela engravidou, e aí, tipo, a família não queria, né, aceitar essa criança. E aí ela fazia de tudo, ela tomou remédio pra abortar, Ela tentou... Enfim, ela tentou N métodos pra não ter aquela criança, até que ela nasceu, e ela nasceu com falta de oxigenação no cérebro, que deu realmente um retardo, e aí ela ficou vegetativa. E aí, só que de início, né, não se sabia sobre, e aí ela abandonou essa criança num apartamento, né, na porta do prédio, ali na portaria mesmo. E aí essa criança foi adotada por um casal de idosos, que aí quando viram que essa criança tinha problema, né, tinha esse retardo mental, botaram ela pra adoção, entregaram pra polícia, informaram que ela tinha sido deixada ali e tudo mais, fizeram assim a neutra, né, a pêssega, entregaram a criança pra polícia e aí a polícia levou pro abrigo. Então ela já tinha 22 anos, era uma criança que estava em adoção desde... A criança, olha, era uma mulher que já estava em adoção há muito tempo, só que ela era uma criança, gente, ela era pequenininha, ela era tipo... bem atrofiada. Gente, que diabo de barulho é esse?
Não sei, deve ser na rua, mas tudo bem. Ela já tinha os músculos bem atrofiados, então ela era bem pequenininha, tipo assim, no tamanho de uma criança de, sei lá, 6 anos, ela era bem pequena mesmo. Então ela já estava ali para adoção há muito tempo e sem perspectiva de adoção, porque as pessoas não adotam crianças especiais, e ainda mais quando já é uma pessoa de 22 anos. Então ela já era como se fosse uma moradora desse abrigo mesmo, assim, sem perspectiva de encontrar um lar futuro. E aí, como é que foi, né, essa escolha do paciente? Porque quando a gente chegou lá, a enfermeira, ela falou que a gente tinha que escolher um paciente para estar acompanhando durante o estágio. Sempre vai acontecer disso, porque no final dos estágios, pelo menos a minha faculdade é assim, no final dos estágios a gente tem que fazer um estudo de caso. Então o estudo de caso ele acontece em acompanhar mesmo o paciente, ver a evolução dele dia após dia. A gente ia uma vez por semana durante 1 mês e meio, então eu acompanhei ela durante uns 5, 6 encontros. E assim, o primeiro dia foi muito bacana porque a gente conheceu a estrutura, tem aquela apresentação. E aí a gente chegou nessa ala das crianças especiais, que tinham muitas crianças e ela lá no meio. Aí a gente pegou e começou a caminhar, né, entre os leitos. Tinha tipo assim umas 20, 30 pessoas lá dentro. Era uma enfermaria muito grande, com vários leitos. E aí fomos vendo com quem ia ficar com quem. E aí, gente, sério, na hora que eu olhei pra ela, tipo, eu fiquei, meu, essa é minha paciente. Eu agarrei na cama dela assim, eu falei, não, já escolhi meu paciente, esse aqui é meu paciente. Eu não sabia nome, eu não sabia idade, eu não sabia patologia que ela tinha, eu não sabia nada com nada, mas eu queria aquela paciente pra mim. Foi tipo assim, eu costumo brincar que ela me escolheu, sabe? Porque tipo, a gente trocou olhares e eu disse, não, essa paciente aqui é minha. E aí a gente foi pegar prontuário, ver como que era a patologia do paciente e tudo mais. E assim, gente, essa disciplina, ela era pra aprender a fazer evolução. E como essa minha professora, ela tava em transição porque ela ia dar aula em outra faculdade. Então acabou que assim, a gente teve 2 meses de aula com ela. E aí do nada, ela teve que sair porque ela foi chamada para essa outra faculdade. Então ela saiu da faculdade e uma outra professora ficou tipo cobrindo o espaço dela. Só que a gente teve muita deficiência quanto a isso. As aulas dela realmente foram muito quebradas. Então essa parte de aprender a evoluir, a gente teve que aprender na marra. E aí chegou meu primeiro dia de estágio e, tipo assim, vamos fazer evolução. Gente, eu fiquei tão perdida, fiquei, tipo, desesperada. Porque eu não sabia evoluir 100%. Tipo assim, quase todo mundo da equipe também não sabia. E agora, a enfermeira olhando pra nossa cara assim, tipo, podem evoluir os pacientes. Eu fui logo fazer sinais vitais, escolhi os sinais vitais da paciente e fiquei, tipo, e agora, o que eu faço? Fui esperta, peguei o prontuário, fui lá nas evoluções, ver mais ou menos o que é que eles estavam falando, e aí eu fui vendo o que é que dali batia com o que eu tinha achado, e aí fiz a minha evolução naquele dia. Mas o primeiro dia, o primeiro impacto com a evolução foi, tipo, muito, muito traumatizante. Sério, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei, gente, como agora? O que é que eu faço? Corri pros meus amigos, gente, e aí, o que é que vocês estão colocando? Pelo amor de Deus, vamos trocar aqui informações, e todo mundo assim, desesperado. Mas aí no segundo dia, e aí eu já catei logo várias coisas de evolução que ela tinha colocado no portal da faculdade pra tentar, né, tirar alguma coisa dali. E assim, eu não tinha diabéis. Ela tinha indicado o Nanda pra gente comprar, só que ela tinha falado assim, olha, esperem mais um pouquinho pra comprar o Nanda, porque daqui a pouco vai lançar o outro Nanda, tipo a outra versão. Então a gente tava esperando ser lançada essa outra versão e eu não tinha comprado ainda. Então eu acabei pegando o Nanda que tava na internet e comecei a ver diagnósticos, comecei a ver intervenções, tudo pra começar a fazer o meu plano mesmo de cuidado com a minha paciente. Porque senão, gente, eu ia ficar parada, tatalada lá no meio do negócio e não ia dar muito certo. E aí a gente começou a fazer a colheita. Eu ia falar colheita. Gente, colheita. O que eu ia falar, gente? Nem sei. Vamos colher todos os dados. No fundo eu queria falar que a gente ia coletar os dados, correndo pro prontuário, pegamos todo o histórico da paciente. E aí começou a fazer o estudo também pro estudo de caso. Então foi meu primeiro estudo de caso, a gente teve que entregar pra essa enfermeira. E assim, ela era muito rígida. Ela era aquela enfermeira que olhava pra você, tipo, e te perguntava. Você fazia uma pergunta, ela te devolvia uma pergunta. E assim, gente, eu acho válido, às vezes, trazer questionamentos pro aluno, mas quando você nota que o aluno tá com aquela dúvida, que ele não vai conseguir te responder naquela hora e ele precisa de uma resposta naquela hora, eu acho nada mais válido do que você tentar ajudar. Ainda mais quando você tá em início de faculdade, que você não tem uma experiência em campo de estágio, em evoluções e anamneses e tudo mais. Então, tipo, eu acho muito válido, sabe? Você conseguir trazer uma resposta, uma luz pra ele, não que seja 100% da resposta, mas, tipo assim, 50% pra despertar a curiosidade dele correr atrás dos outros 50%. Mas essa enfermeira, ela não era assim. Então, assim,
me lasquei, né? Porque eu ia perguntar as coisas pra ela, ela me devolvia uma resposta. Ou uma pergunta. Mas tudo bem, fui atrás, consegui, estudei, peguei várias partes na internet, peguei em slides, peguei em livros e aí consegui começar a desenvolver evoluções. Mas assim, no primeiro impacto foi muito, muito, muito difícil. E assim, gente, lá tinha essas crianças e também tinha as crianças saudáveis. E assim, a gente não podia tirar foto com as crianças. E assim, como sempre tem que acontecer uma Maria do Bairrice comigo, né? Porque vocês sabem, a Jolis do bairro está aqui pra isso. A gente não podia tirar foto com nenhuma criança e nem com os mais velhos, porque tem que ter autorização judicial e tudo mais, porque eles estão em processo e tudo mais. Obviamente a gente sabia disso e foi informado nos primeiros dias. Só que assim, teve um dia que a gente tava na hora da merenda e todo mundo merendava junto, tipo, todas as crianças, a gente e tal. A gente não podia dar nosso lanche, mas elas voavam em cima da gente. A gente podia estar comendo biscoito, Maria, sei lá, e elas voavam em cima, me dá um, me dá um, me dá um. Tipo assim, podia ser a mesma coisa que ela estivesse comendo, mas ela queria comer o nosso. Então era muito engraçado. E obviamente a gente não dava, a gente dizia, não, a tia não deixa, não pode comer isso aqui, é de adulto, você não pode comer isso. A gente inventava as histórias. E aí teve um dia que minha amiga tava mexendo no celular aqui e o menino ficou louco, dizendo que era pra tirar foto, que queria tirar uma foto dele e tal. E a minha amiga pegou o celular, tipo assim, o celular desligado e fez assim, ó, como se fosse tirando uma selfie. Só que a gente não tirou selfie, foi só de mentirinha. Sendo que, gente, uma pessoa de lá viu. E aí foi um bafafá, tipo assim, a gente tava lá comendo de boa e tal, e a gente voltou pra sala da coordenação pra poder pegar os prontuários e tal, e voltar pro nosso trabalho depois do lanche. E aí a mulher pegou, fechou a porta, assim, tipo assim, gente, olha... eu acabei de ser informada que uns de vocês estavam tirando fotos, eu queria saber quem era, como que era, por que vocês estavam tirando fotos, não sei o que, não pode, vocês sabem. E eu fiquei, tipo... Filha, quem que tava tirando foto, pelo amor de Deus? E a gente não tinha visto essa pessoa, então... A gente não sabia se era com a gente, se realmente alguém tava tirando foto, como que era. Mas aí a gente pegou e explicou, olha, a gente fingiu que tava tirando foto, porque o menino queria tirar uma foto, mexer no celular da gente. Obviamente a gente não ia dar o celular pra uma criança de 3 anos, sei lá, 3, 4. Ele era meio médio, assim, não era bebezinho, mas também não era menino muito grande. Mas eu não sei a idade dele. Pra brincar, então a gente só fingiu que tava tirando foto pra ele, tipo assim, esquecer da gente e brincar com os amiguinhos dele. E aí a gente explicou e ela, tudo bem, então eu vou confiar em vocês. Mas assim, aquele climão ficou no ar, entendeu? Então todo mundo tinha medo de tirar o celular da bolsa pra ligar, porque podia achar que tava tirando foto. E outra coisa, a gente foi ameaçado de sair do campo de estágio por conta dessa possível foto. Então meu irmão, foi tipo muito babadeiro o negócio, mas assim, no final das contas deu tudo certo. E, né, a gente continuou o estágio e foi resolvido o problema, porque, né, ninguém tava tirando foto. Mas enfim. E aí continuamos o trabalho e tudo mais, assim. Então assim, gente, com a minha primeira paciente foi muito legal, foi muito emocionante, porque foi uma experiência nova. Eu peguei logo um paciente crítico, porque ela era uma pessoa que, tipo assim, gente, ela era muito fofinha, muito cheirosa. Gente, sério, eu nunca tive um paciente tão cheiroso quanto aquela menina. Porque lá, como é um abrigo, as pessoas, elas cuidam muito bem. Tipo, tinha várias mulheres lá que davam banho nas crianças, que trocavam de roupa sempre, não deixavam a fralda muito cheia. Então lá tinha um cuidado muito, 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 muito bom com todo mundo. Então ela era super banhada, super cheirosa, a cama sempre muito arrumada, tinha uns brinquedinhos lá e tudo, sabe assim, uma coisa muito fofinha. Obviamente era um local que precisava de doações, eles vivem de doações do governo também, mas de pessoas externas também eles recebem. Então é algo assim, muito organizado, mas assim, com pouco, sabe? Com pouco que eles têm, eles conseguem viver. E aí eu adorava ficar conversando com ela. Eu conversava sozinha, né? Eu ficava falando com ela. Deus queira que ela tenha entendido alguma coisa que eu tenha falado. Mas eu adorava conversar com ela enquanto eu tava examinando e tudo. Eu ficava conversando, porque eu sou dessas, gente. Por mais que você não responda, eu estou conversando. Sou dessas. E aí foi muito interessante. Continuamos o que você ia falar? Continuamos o estágio até o último dia. Gente, o último dia foi assim, de partir o coração. Primeiro que eles sempre saíam à tarde, depois da merenda, que eles merendavam, tipo assim, eles acordavam, né, depois do almoço, tomavam banho e ia merendar. E aí depois que eles merendavam, eles colocavam os que assim, que não conseguiam andar, não conseguiam sentar, nas cadeirinhas de roda e colocavam como se fosse assim, no corredor, pra eles irem olhando o sol. Tinha tipo um jardinzinho, então eles ficavam lá tomando um ventinho, pegando, né, vendo o movimento. E aí eu peguei e fui me despedir. Gente, quando eu olhei, a minha tava sentada assim, de frente pra porta. E tipo assim, com a carinha super triste, como se realmente soubesse que a gente tava indo embora. E eu fiquei assim, de coração partido, tanto é que eu desisti. Eu ia pra lá, quando eu vi, eu não vou mais, porque senão eu vou ficar morrendo de chorar aqui, vai não dar mais não certo. E aí eu fui embora, tipo assim, eu dei um tchauzinho pra todo mundo, assim, e tal. Mas eu fiquei, tipo, de coração muito partido de ter que sair de lá. Foi meu primeiro
desvinculado, assim, então foi muito, muito difícil. Mas foi uma experiência muito bacana, muito bonita. Eu até fiz umas doações pra lá na época. Eu acho que eu deveria doar mais coisas pra lá, mas... sei lá, gente, assim... juntar realmente coisas de bebê junto com coisas de criança é difícil. Aqui em casa não tem mais bebê. A gente doou coisa do Miguel, na época ele era criancinha. A gente doou um bebê conforto, doou roupa, um monte de coisa. Mas hoje em dia eu não tenho mais criança, não tenho mais contato com criança, então não tenho, né, acesso a essas coisas. Mas eu adoraria ter pra, né, levar pra lá, porque eles merecem e eles precisam. E quanto ao Conjunto Palmeiras, meu povo, não foi assim, tipo assim, vou contar, né, a história de novo. A gente chegou, tipo assim, primeiro que eu moro muito longe, tipo, muito longe do Conjunto Palmeiras, tipo assim, muito mesmo, é uma viagem daqui pra lá. Pretendo nunca mais fazer, mas se for preciso, né, é muito longe. E eu tinha que ir pro terminal de Messejana pra poder pegar outro ônibus pro Conjunto Palmeiras. E assim, gente, da minha casa pro terminal de Messejana é tipo assim, 1 e meia. Tipo assim, 6 da manhã que não tem trânsito. Com o trânsito deveria ser o quê? Umas 2, 3 horas, porque realmente é muito longe. E aí eu ia pra terminal de Messejana, ficava lá de boas na parada do ônibus do Conjunto Palmeiras. Acho que era Conjunto Palmeiras Perimetral, uma coisa assim. E eu ficava lá esperando os meus amigos chegarem pra gente poder ir pro posto. Porque, graças a bom de Jesus Cristo, o ônibus parava aqui na esquina, tinha parado aqui na esquina, e o posto ficava aqui na outra esquina. Então era só um quarteirão que a gente tinha que andar. Porque senão, meu povo, ele já não tava mais nem com os tênis no pé, porque realmente o negócio lá era babadeiro. E aí a gente foi pro posto, né, e conheceu o enfermeiro que ia ficar com a gente. Foi o primeiro enfermeiro homem que eu tive contato. E eu achei muito bacana isso, porque a gente sempre tem na cabeça aquilo de, enfermeira mulher, não sei o que, enfermeira, enfermeira. Mas tem os enfermeiros. E foi meu primeiro enfermeiro, né, como preceptor. E aí a gente foi pra uma salinha, que era uma salinha de reunião que tinha dentro do posto, que eu achei muito fofinha, bem pequenininha. É bem diferente do posto que eu estagiei, porque a do outro posto era enorme, e essa era bem pequenininha, assim, tipo, a gente tinha umas, sei lá, 6 cadeirinhas só, era bem pequena. Enfim, e aí ele pegou e começou a falar, né, do que a gente tinha que fazer, como que ia ser o estágio, como é que ia ser organizado. E falou assim, ele viu que eu, por exemplo, eu tava de cordãozinho, andava com um cordão que tinha meu nome, de brinquinho e tal, como eu ia sempre pros estágios, assim, né, tranquila, né, na paz, na vida. E aí ele pegou, olhou pra gente e falou assim: olha, meninas, eu sei que é muito bonito vocês andarem com brinco, com relógio, com celular e tudo mais, mas aqui é uma área muito perigosa, então vocês não podem andar com essas coisas. Então, quando vocês vierem pra cá, vocês tirem brincos, colares, pulseiras, anéis, relógio, celular, tudo, e não venham, tipo, venham limpa, só com a roupa do corpo, caderno e uma caneta. Aí eu fiquei chocada. Aí ele pegou e falou assim, pra piorar, né? Aí ele pegou e falou assim: olha, gente, aqui... eu sei que a gente não devia estar contando esse tipo de situação no primeiro dia, mas temos que contar, né, pra poder, né, tipo, passar uma ideia de onde estamos pisando. Aí ele pegou, antigamente tinha disso de ter o dia de atendimento pra cada coisa. Hoje em dia tem esse negócio da emergência, que se você chegar passando mal você pode ser atendido, mas antigamente era muito coordenado isso do dia pra cada coisa. E aí tinha o dia do hipertenso, o dia do diabético, o dia da prevenção, o dia do pré-natal, o dia, sei lá, da puericultura. E essa mulher, ela tava passando mal e eu acho que, se eu não me engano, ela tava com a pressão alta. E aí era o dia do diabético, eu não sei qual que era o dia. Era o dia do diabético e ela queria ser atendida. E a moça pegou, a enfermeira pegou e falou que não dava pra ser atendida, porque não era dia dela, não sei o que ela tinha que procurar uma outra unidade de saúde, tal. Enfim, ela negou o atendimento pra mulher, que ela não sabia que era a mãe do traficante, o chefão lá da área. E aí ela pegou e ficou de boas no trabalho dela. Só que a mulher chegou pro filho dela e falou assim: meu filho, a fulaninha não quis me atender, tô aqui pra morrer e a mulher não quis me atender. Gente, eu só sei que ele pegou e mandou os colegas dele ir lá no posto pra matar a enfermeira. Então, a enfermeira, tipo assim, alguém da comunidade, isso foi o que foi falado, né, gente? Eu não sei ao certo porque eu não tava lá, glória a Deus, amém. A enfermeira pegou, ficou sabendo, porque alguém da comunidade ouviu, né, esse bafafá que iam lá pegar ela e tal. E chegou no posto e contou pra enfermeira: olha, fulana, estão vindo aqui te buscar, se fosse do ó, pé na carreira, porque tu vai morrer hoje. E aí a mulher foi-se embora, voou. E tipo assim, 5 minutos depois chegou um monte de cara armado no posto pra matar essa pessoa. E aí invadiram o posto, porque, gente, segurança de posto, o coitado tá lá só pra fazer, né, a paisagem. Porque o coitado não vai barrar um monte de homem armado vindo, né? Aí só sei, gente, que quebraram o armário, arrombaram todas as portas. Porta de banheiro, gente, não tinha tranca lá, porque eles arrombaram tudo pra saber onde é que tava essa mulher, procuraram a mulher dentro do armário. E dentro da sala que a gente tava, tinha um armáriozinho assim, que tava com a porta com vidro quebrado. Eu acho que era um vidro, tipo, escuro, devia ser. Se fosse transparente, eles não iam quebrar pra isso. Enfim, tinha um vidrozinho.
barulhos externos. Tinha um vidrozinho na porta. E aí ele pegou e virou assim, sabe esse vidro aqui, gente? Eles quebraram também pra ver se a mulher tava dentro do armário. Aí eu fiquei... Legal, adorei. Gente, tem um homem ali em cima da casa da mulher, instalando uma antena. Ele deve estar assistindo meu vídeo. Chocada, peraí que eu vou botar meu óculos pra ver a cara desse homem. Porque daqui eu não enxergo não, né, meu povo? Vale, meu Deus, gente, a antena da Sky ainda. Tomara que ele vire meu fã depois de assistir essa gravação de vídeo. Mas enfim. E aí ele falou, né, que tinham quebrado as portas de tudo atrás dessa mulher. E aí eles viram que a mulher não tava mais lá, ela fugiu mesmo e ela nunca mais voltou. Ela pediu pra sair do posto de lá. E ele comentou que até naquela época, né, tipo assim, já tinha passado, sei lá, uns 5 anos. E até naquela época ainda aparecia, vez ou outra, uma pessoa perguntando: ah, cadê fulana? Fulano, você sabe onde ela trabalha? Tipo assim, ah, cadê ela? Nunca mais apareceu? Tipo, querendo saber por onde a mulher anda, sabe? Então assim, ela teve que fugir mesmo, sumir do mapa pra salvar a vida dela. Então foi uma situação de primeiro impacto, porque isso foi no primeiro dia, gente, que ali já criou aquele receio que você fica realmente com medo de agir ali. E aí a gente pegou e foi pra comunidade. Gente, o ruim de gravar assim de tarde é porque tem muito barulho. Olha aí, passou um carro de som, um reggae, ilusão agora, mas tudo bem, né? Estamos aqui pra isso também. Enfim. E aí, a gente pegou, desceu pra comunidade. E esse estágio, gente, não era dentro do posto de saúde, era na comunidade. Então, assim, era andando nas ruas, fazendo ficha A, que é tipo entrevista e tudo mais. E aí a gente foi descendo nas ruas e tal. E teve um dia que a gente foi com a agente comunitária, que ela pegou e falou assim: olha, a gente tem que ir por essa avenida, porque o chefe mandou a gente ir por essa avenida, então vamos por essa avenida. Então a gente desceu nessa avenida, foi bem bacana e tal. Sendo que tinha dias que a gente entrava nas ruazinhas e a agente comunitária falava assim: não, pelo amor de Deus, não entre nessa rua, volta, vamos por aqui, porque essa rua não pode entrar. Tipo, socorro. Aí tudo bem. E aí, acho que foi, sei lá, foram 5 encontros. Aí eu acho que foi no 4º encontro, ou foi no 3º encontro, que a gente chegou lá e aí o enfermeiro pegou e falou assim: olha, hoje a gente não vai conseguir entrar na comunidade, a gente vai ter que entrar numa área de invasão, que é do lado, porque mataram uma pessoa lá dentro ontem, tipo, foi no dia anterior, e tá tudo fechado, tipo, não pode entrar ninguém de fora, só que realmente mora lá dentro. Aí eu, interessantíssimo. Aí a gente pegou e foi pra essa área de invasão. Sendo que, como tinha acontecido isso do crime, né, no dia anterior e tudo mais, as pessoas estavam muito receosas. A gente batia na porta, a pessoa abria a flechinha assim, sim, diga. Ah, não, a gente é do posto, a gente queria fazer uma entrevista com a senhora e tudo mais. Ela, não, obrigada, viu? Pá, tacava a porta na nossa cara. Então nesse dia a gente entrevistou, tipo, uma pessoa, 2 pessoas, e assim, com muito sacrifício, com muito pedido, assim, enfim, só sei que, tipo assim, a gente tinha que quase se ajoelhar na porta do cidadão lá pra gente conseguir fazer essa maldita entrevista. Mas aí a gente conseguiu. E aí a gente pegou, e teve uma hora, gente, deixa eu contar pra vocês, acho que isso eu nunca contei, que tava eu e o Leandro, que é meu parça. E tava a gente, eu, ele e o Jansen, eu acho, gente, não lembro. Era eu, ele mais alguém, enfim, tava eu, ele mais alguém. E a gente tava indo aqui por essa rua, e aí o professor falou assim: ah, vamos com fulano, vamos dobrar aqui nessa rua. E a gente tava entrevistando a pessoa dessa casa aqui, e eles dobraram nessa primeira rua aqui. E aí a gente pegou, colheu os dados e tal, e aí quando a gente virou na ruazinha, cadê o povo? Sumiu, evaporou. E a gente assim, no meio da comunidade, não tinha ninguém conhecido por perto, só a gente no meio da rua, e a gente ficou tipo... seguimos em frente, voltamos para o posto, o que vamos fazer? Eu sei que a gente voltou pro posto e ficou lá sentado, muito bem sentado na lanchonete que tinha em frente, comendo, porque, né, a gente ficou com medo de invadir novamente as ruas e morrer lá, né, sei lá. E assim, também rolou um caso, gente, não foi com a minha equipe, foi com uma colega minha, que ela tava na comunidade ao lado. Que ela pegou, tava andando na rua, tipo assim, a gente ia todo de jaleco, de blusa branca, calça jeans, e tinha que estar o nome da faculdade, enfermagem e tudo mais, tudo muito identificado, tipo assim, à vista, pra que quando eles vissem a gente passando, saber que a gente era estudante, que tava ali pra ajudar e tudo mais, e não era, sei lá, alguém atrás deles. E aí a minha colega tava passando nas ruas, e aí uma pessoa pegou e perguntou assim: ei, vocês são policial disfarçado, é? Tipo... Ela disse que ficou assim, chocada, não sabia o que fazia mais da vida, porque imagina se eles realmente estivessem achando, toda a comunidade estivesse achando que ali era policial disfarçado atrás de pegar alguém ali dentro. Então, quando ela contou pra gente, a gente ficou tipo, muito tenso, porque realmente a zona de confronto ali dentro daquela comunidade era muito próximo de onde a gente tava. Então era muito perigoso. Nossa, gente, sério, foram assim dias muito tensos. E sem contar que o ônibus também era algo muito perigoso. No meu último dia de estágio, eu nunca fui assaltada dentro de ônibus. Nunca fui assaltada na minha vida, graças a Jesus Cristo que me protege todos os dias.
Mas no último dia de estágio eu tava dentro do terminal de Messejana, chegando no ônibus, né, pra poder pegar meu ônibus pra vir pra casa. Tipo, tava a gente, o nosso grupo inteiro dentro do ônibus, mais 2 caras. E os 2 caras entraram juntos e ficaram assim em pé na lateral do ônibus. Tipo, eles não sentaram, tinha cadeira vaga, mas eles não sentaram, eles ficaram naquela parte onde tem os espaços pra cadeirante. E eles ficaram lá e a gente conversando e tal. E assim, ficou um grupo mais atrás, assim, perto do trocador. E o outro, metade do nosso grupo ficou na parte da frente, perto do motorista. E aí a gente conversando aqui atrás e tal. E aí meu amigo Leandro, tipo, muito parça mesmo, que tava sentado mais na frente, ele notou que os caras estavam olhando muito pra gente, porque, tipo assim, tava mais os homens sentados pra frente e as mulheres mais pra trás. Nossa equipe era bem diversificada. E aí ele pegou e notou que eles estavam olhando muito pra gente, a gente tava com mochila, tava com tudo. E aí ele começou a puxar assunto com a gente, tipo assim, pros caras saberem que não tava só a gente ali, tinha um grupo inteiro, era de gente conhecida. E aí ele começou a puxar assunto e tudo, e os caras, tipo assim, rindo do que a gente falava. Ele é muito engraçado, Leandro. Então ele fazia piada e tudo, e a gente lá, e a gente nem notou, gente, sério, do fundo do meu coração, eu nem notei. Eu achei aqueles caras de tão honesto que eu nem desconfiei deles. Eu sou muito lesada pra essas coisas. Realidades. E aí, o Leandro pegou e notou isso. E aí, gente, na hora que eu tava de mochila, tipo assim, desde então eu nunca mais usei mochila pra ir pro estágio. Eu sempre uso bolsa mesmo. Quem acompanha aqui meus vídeos sabe que nunca mostrei mochila aqui. E aí, eu tava saindo do ônibus quando o cara pegou, abriu o zíperzinho da minha mochila, tinha um bolsinho assim na frente, e o meu celular tava lá dentro. Vocês terem noção de como eu sou lesada pra essas coisas. Eu botei meu celular no bolsinho de fora. E aí ele abriu o zip e ele fez uma tesoura, assim, pra puxar o celular. E na hora que meu amigo Leandro viu, ele, pá, bateu na mão do cara e falou assim: tá vacilando, cara. Dentro do ônibus. E ele me empurrou pra fora do ônibus. Ele me empurrou, assim, tipo, isso, o ônibus, né, parado no terminal já, graças a Deus, porque no meio da rua eu tinha morrido, né. Mas enfim. E ele me empurrou, e eu fiquei, puta, virei logo assim: que é isso, cara, tu quer me derrubar? Eu ia não quero, não sei o que. E ele, deixa de ser doida, Juliana. O cara ia roubar meu celular. E eu, com você? Aí eu peguei minha bolsa, olhei, e tava o meu celular, tava as coisas lá. E ele pegou e contou que viu o cara fazendo uma tesoura, e realmente o bolso tava aberto. Então assim, eu fiquei tipo muito tensa. E o pior, gente, era ir pro outro lado da plataforma, porque assim, tem 2 plataformas. A gente descia aqui e ia pro outro lado. E os caras tinham ido pro lado da plataforma que eu ia pegar meu ônibus pra casa. E aí, cadê que eu tinha coragem de ir pro outro lado, pegar meu ônibus pra ir pra casa? Fiquei lá assim, uns 10 minutos relaxando pra poder ir pra minha plataforma pegar meu ônibus. Mas, gente, assim, foi muito tenso. Foi, tipo assim, fechado, né, com chave de bosta, porque de ouro não foi. Mas, assim, foi muito tenso esse meu primeiro estágio, minha primeira experiência, né. Mas eu acho que vale de aprendizado, vale de experiência, vale pra contar pra vocês saberem o que esperar. E, enfim, mas assim, no fundo eu acho que tudo vale. Algo positivo aconteceu, sabe? Tipo, o primeiro impacto com a comunidade foi válido, porque quando eu fui pro estágio no 9º semestre, eu fui lá em busca de novos horizontes, assim, novas histórias, novas opiniões, sabe? Eu queria ter uma experiência diferente daquela que eu tinha tido. Então, quando eu fui pro estágio no posto, eu fui muito mente aberta, assim, tipo, nossa, eu não quero me prender a isso de que aqui é perigoso, e realmente era uma comunidade um pouco perigosa também. Eu não quero me prender a isso de que é perigoso e tudo mais. Eu quero abrir minha mente e conseguir ver além. E aí eu consegui, eu tive uma experiência maravilhosa. Mas, assim, se eu não tivesse tido essa experiência, talvez eu tivesse ido com a mente fechada e não ter visto o tanto de coisas que eu vi. E esse primeiro estágio no abrigo foi algo que me despertou mais sensibilidade, que é o que o enfermeiro precisa muito. Que a gente sempre tem naquela cabeça de um trabalho muito mecânico, um trabalho tipo, eu tenho que atender e não pensar no ser humano nos mínimos detalhes. E esse primeiro estágio ele me fez pensar nisso, no ser humano nos mínimos detalhes, o quão a vida é pequena, o quão a gente tem que agradecer por tudo que a gente tem, porque essa pessoa, ela foi descartada 2 vezes, gente. Então assim, imagina, a primeira vez pela própria mãe, a segunda vez pelos pais adotivos, que quando viram que ela tinha um problema, resolveram jogar ela sei lá pra onde, porque eles não iam saber pra onde é que a polícia ia levar, eles simplesmente entregaram pra polícia e assim, sejam felizes. E eles eram pessoas de condições que talvez fazendo uma fisioterapia, fazendo, sei lá, uma reabilitação naquela pessoa, talvez hoje em dia ela não tivesse tantos problemas, porque, gente, você vê aí das crianças com microcefalia, que teoricamente não tem o mínimo de perspectiva de vida, né, assim, de melhora e tudo mais, mas tem tanta criança, eu sigo algumas mães no Instagram, que lá elas mostram os filhos, tipo assim, num desenvolvimento tão bacana, tipo assim, mostrando que talvez com fisioterapia, com fonoaudiologia e tudo mais, elas possam realmente ter uma vida um pouco melhor daquela que
já nasce com um predestino. Então, não sei, gente, sinceramente eu acho que a condição que eles tinham, eles poderiam ter dado um suporte melhor pra ela, com certeza, de saúde, de condição de vida e tudo mais, mas se eles quiseram assim, né, se Deus quis trilhar o caminho dela dessa forma, ele tinha um propósito, então a gente acredita e crê que realmente aquilo tenha sido melhor pra eles, sabe-se lá, se ficando com eles ela seria maltratada, ela seria, sei lá, jogada num quartinho escuro, né, então as condições que ela realmente vive são condições boas, então não são as melhores do mundo, mas são condições boas que conseguem manter uma saúde, uma condição de vida bacana pra ela naquele momento, né, porque hoje em dia eu não tenho mais contato com eles, eu não sei como é que ela tá, se ela tá viva, se ela tá comendo, se ela tá melhor, se ela tá gripada, não sei. Mas até naquele momento ela tinha uma condição boa, ela era uma pessoa, por mais que fosse acamada, ela não tinha nenhuma lesão por pressão, ela era bem hidratada, ela era cheirosa, ela era banhada, era limpinha. Então assim, comia super... Gente, meu Deus do céu. Teve um dia que eles estavam dando a merenda, né, que ela tomava mingau de aveia. Meu Deus, gente, era uma caneca, tipo, desse tamanho de mingau de aveia. E ela comia horrores, tipo, ela comeu a caneca todinha, que nem eu ia aguentar tanto, mas ela comeu e ficou, tipo, super felizona. E eu fiquei, gente, como se alimenta bem, como não tem faxina. Então eu fiquei super contente por isso também. Mas enfim, gente, esse foi o meu primeiro estágio, né, nos primeiros, né, porque foram 2. Mas, não sei, gente, foi experiência bacana. Depois eu posso contar pra vocês como foi o meu primeiro estágio no hospital, se vocês quiserem. Me contem aqui quais são as curiosidades que vocês têm, assim, porque aí se eu, né, tiver alguma delas pra responder, eu já faço um vídeo contando, porque já direciona mais. Eu sempre peço pra vocês me deixarem temas, perguntinhas e tudo mais, mas eu queria algo diferente, sabe? Não só aquelas perguntas clichê que todo mundo faz pro enfermeiro. Eu quero coisa diferente, eu quero curiosidades que vocês têm dos estágios, que vocês têm da faculdade, que vocês têm dos semestres, mas enfim. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui. E se você já é novo, né? Já é novo. Se você já é inscrito, se você é novo, ative também as notificações, gente, porque o YouTube não entrega os meus vídeos pra todo mundo. Então ative as notificações pra você ficar sempre ligadinho aqui no canal. Comente aqui embaixo qual vídeo você quer ver por aqui, qual curiosidade que você tem, enfim. Fique à vontade. Um grande beijo. Ah, e me segue também no Instagram do canal, que é o JoyceCanal_, ou me manda um e-mail também pra gente conversar por lá. E é isso, um beijão e até os próximos vídeos.